E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos em Tua presença mais uma vez, estamos agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Queremos, Pai, pedir que estejas conosco neste novo dia e também neste momento que vamos estudar a Tua Palavra, que o Espírito Santo fale conosco, abençoa todos os que estudam e que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem, a fé que tem em Ti. Conceda, Pai, bênçãos, vitórias conforme a Tua santa vontade. Em especial pedimos que abençoes Ana Assis, que amanhã estará aniversariando. Abençoes também o Sidival, que vai aniversariar amanhã. A sua esposa Eliane o parabeniza e pede as bênçãos. Também queres abençoar a Edneia, que é a sobrinha do Genésio Mioto, também estará aniversariando amanhã. Ainda pedimos que abençoes Osmar Marinho, também Eliane e Clara e todos os demais, Pai, que nos escrevem, nos pedidos que fazem. Tu sabes as necessidades de cada um. Colocamos em Tuas mãos e cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Iremos finalizar hoje o estudo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Este 1 Coríntios 15 é um capítulo muito importante para nós cristãos, porque Paulo ele vem falando aqui da realidade histórica da ressurreição de Jesus. Paulo ele cita aqui pessoas que testemunharam Jesus ressurreto, aqueles discípulos, entre eles Pedro também, Maria Madalena. Nós temos aqueles 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado. Enfim, Paulo ele atesta aqui a realidade da ressurreição de Jesus. E então essa afirmação é a base da mensagem do Evangelho e esta mensagem é essencial para a nossa fé cristã. Como eu disse para vocês essa semana, se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo não iria existir. Por quê? Porque o cristianismo existe por causa da ressurreição de Jesus. Jesus ele fundou a igreja antes de morrer, mas a ressurreição dele após a sua morte é que garantiu que o cristianismo crescesse e se multiplicasse e se espalhasse por todo o mundo. Os discípulos, a princípio, estavam com medo de serem mortos também pelos romanos por crerem em Jesus. E eles estavam nas casas, escondidos, fechados na casa. E então, quando Jesus apareceu a eles, eles perderam o medo. Eles não inventaram a mensagem, a notícia, as boas novas de que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque eles chegaram a morrer pelo Evangelho. Deram a vida por amor a Cristo. Se fosse uma mentira deles, eles não iriam morrer por alguém que não tinha ressuscitado. Mas Jesus os capacitou, dotou de poder para que eles perdessem o medo, destemidamente pregassem ao mundo que Jesus é o Salvador da humanidade. E então os gregos, eles não criam na ressurreição. E então esta mensagem de Paulo, ela contrasta com os pagãos daquela época. Eles não criam na ressurreição, eles acreditavam que a pessoa morre e aí acabou tudo. Eles não criam na ressurreição. Então, este pensamento grego, ele via o corpo como algo inferior ou até mesmo como uma prisão para a alma. E a nossa visão, nessa visão que a salvação significava libertar-se do corpo material e entrar em uma existência não corpórea, puramente espiritual, Paulo, no entanto, insiste em uma ressurreição corporal. Para os gregos, a alma estava aprisionada no corpo e quando o corpo morria, a alma se libertava. Mas Paulo, ele insiste que haverá uma ressurreição do corpo, não apenas uma continuidade espiritual, mas uma transformação do físico em algo imperecível. Essa ideia teria sido radical e até mesmo repulsiva para muitos no cenário intelectual lá de Corinto. Mas os gregos, então, acreditavam que a alma era imortal, mas eles não criam na ressurreição. E para os gregos, a ideia de ressuscitar o corpo soava como um retrocesso, não como libertação, como nós cremos.
Paulo, porém, afirma o contrário. Ele enfatiza uma visão bíblica, holística do ser humano como um todo, e não como um ser que possui uma alma capaz de existir separadamente do corpo. Para o apóstolo Paulo, a ressurreição é a vitória final, na qual será a própria morte derrotada, não pela libertação do corpo, mas pela transformação do ser humano em sua totalidade. Foi o que nós comentamos aqui ontem, 1 Coríntios capítulo 15, versos 54, o apóstolo Paulo falando que a morte foi engolida pela vitória, a morte, ela foi vencida. E onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós comentamos aqui essa semana, que está aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, que Paulo ele usou a metáfora aqui de uma semente. O corpo é como uma semente. A pessoa, quando morre, é sepultada, ela acaba se deteriorando e virando pó. E então, quando Jesus vier nos buscar, todos aqueles que estiverem salvos ressuscitarão com um novo corpo. Nós vamos ter corpo, nós vamos ser nós mesmos, mas com um corpo glorioso. Assim como a semente, ela morre, ela apodrece lá no solo e aí ela renasce uma nova planta, uma nova árvore. Assim seremos nós. Aqui na região que nós moramos, chamada região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito frio aqui a partir de outubro, novembro, e aí começa a nevar. E aqui nessa região existem muitas tulipas. Eu creio que você sabe o que é aquela flor bonita do jardim, a tulipa. Então, a tulipa, ela, quando chega agora o inverno, aquelas tulipas que ainda existem, elas vão desaparecendo e aquela folha que ela tem, ela acaba tudo, desaparece. Fica embaixo da terra só aquele bulbo, né, que eles chamam a batata, né, da planta, e ela fica ali durante o inverno, incubada no solo, e quando começa a primavera, aqui, que é em março, logo as tulipas, elas renascem e elas dão novas flores e enfeita todo o jardim, todo o ambiente. Vejam, a princípio parece que aquela planta morreu, acabou, mas passou o inverno, acabou a neve, elas renascem na primavera. Assim seremos nós, irmãos. Nós vamos renascer para uma nova vida. Eu quero continuar insistindo com vocês. Nos alegremos, irmãos. Nos alegremos porque nós temos essa esperança, a esperança de uma nova vida em Cristo Jesus. Seremos transformados. Nós não vamos ter mais este corpo mortal, este corpo pecaminoso, este corpo corrupto que nós temos, tendências más. Este corpo vai ser transformado. Às vezes as pessoas, enquanto ainda estão aqui vivas, tentam fazer coisas boas, tentam melhorar, mas nós não conseguimos, porque a nossa tendência é má. Somente Jesus é que pode nos transformar, somente Jesus é que pode mudar o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração. Nós mesmos não conseguimos. É por isso que nós temos que buscar a presença de Deus cada dia em nossa vida, ter comunhão com Ele, nos humilhar diante dEle, orar, nos colocar nas mãos dEle e pedir forças, pedir perdão dos pecados que nós cometemos e que a graça de Jesus se mantenha sobre nós para que possamos ser salvos, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Então, irmãos, não pense que você que já sofreu tanto na vida e que está, quem sabe, desanimado, que você não vai herdar a vida eterna. Não, anime-se, fortaleça-se, coloque-se nas mãos de Deus, renasça em você a esperança novamente de uma nova vida com Cristo. Aqui nós vamos continuar tendo lutas, problemas, sofrimentos, mas ao Jesus voltar, tudo isso vai acabar. A nossa vida aqui ela é muito curta. A nossa vida ela não se resume apenas a este período que nós vivemos aqui na Terra. Deus nos criou para nós vivermos eternamente. E isso vai se cumprir ao Jesus voltar, quando a morte for vencida, quando o aguilhão não mais existir, nos ferindo, nos machucando. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Alegremo-nos nessa esperança, a bendita esperança da volta de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a várias pessoas, comeu com os discípulos, ele
fez a promessa de que ele estava indo, mas que ele voltaria, e os discípulos o viram subindo depois de 40 dias que ele ressuscitou. E estavam no Monte das Oliveiras, Jesus dando as últimas instruções. Jesus começou a subir, a se elevar e até a sumir no meio das nuvens, nas alturas, e os discípulos olhando para cima. E agora, o que vai ser de nós? Jesus foi embora. Mas apareceram 2 anjos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus haverá de vir da mesma maneira como vocês o viram subir. E os discípulos creram nessa promessa, e eles se mantiveram firmes e confiantes, e eles buscaram a presença e o batismo do Espírito Santo, e receberam 10 dias depois. Foram cheios de poder e pregaram essa mensagem, e ela chegou até nós. E nós temos também que pregar esta mensagem, que Jesus está voltando e que nós precisamos ter uma nova vida com Ele, caminhar com Ele e ter a certeza de que pelo poder de Jesus em nossa vida, nós estaremos com Ele na eternidade. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós voltaremos no domingo, dando sequência ainda a esta série de primeira carta de Paulo aos Coríntios e também a segunda carta. E queremos dizer para vocês que amanhã, sábado, nós vamos ter o nosso quadro Hora Tranquila Responde. E agradeço a todos vocês que têm participado, mandado perguntas, comentado. Isso é importante para o canal, a sua interação, você participar. E também nós queremos desejar a todos vocês um bom dia, uma ótima sexta-feira, um feliz dia da preparação que é hoje, e um feliz sábado amanhã, e até domingo, Deus assim nos permitindo. Que Deus nos abençoe.